às vezes a gente não entende, às vezes a gente não se atenta, né? E hoje a palavra que eu venho dizer para vocês fala sobre o disfarce do cristianismo, né? O que pode se disfarçar de cristão? O que pode se disfarçar de cristão? Será que é aquele cristão que não prega a verdade? Será que é aquele cristão que anda com a Bíblia, mas ele não fala o que Deus pede para ele? Né? Será que o cristão disfarçado é aquele que fala o que o pastor dele mostra para ele, não o que a Bíblia mostra? Né? Então o livro de Eventos Finais nos fala assim: estamos nos aproximando do fim da história terrestre. E Satanás está trabalhando como nunca antes. Ele está procurando atuar como governante do mundo cristão, com uma intensidade incrível. Está agindo com seus prodígios e enganos. Satanás é representado andando em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele deseja envolver o mundo inteiro em suas confederações, ocultando a sua perversidade sobre o disfarce do cristianismo. Ele assume os atributos de um cristão e alega ser o próprio Cristo. Eu lembro, na minha infância, que não faz muito tempo, né? A gente assistia Pica-Pau, aqueles desenhos, então a gente via aquelas imagens, né? Um anjinho falando, não faz isso, e aí vem o diabo, não faz, não tem problema, né? Então hoje a gente vê que o inimigo ele já não trabalha mais dessa forma. O inimigo ele mostra a coisa hoje bonitinha, né? Não, pode fazer isso aqui, não tem problema você fazer. O mundo está fazendo isso aqui, então não tem problema. Não, isso aí é comum, é normal. Hoje nós vemos que no mundo, que no Brasil aqui existe 214 milhões de pessoas. 178 milhões 511 templos existe no Brasil. A cada dia, 21 igrejas são abertas. 70 milhões de evangélicos existem. E isso é apenas 30% da população do Brasil. Aí eu pergunto para você, aonde entra esse engano? Né? Se 70 milhões de evangélicos seguisse o que a palavra de Deus fala, guardasse o sábado, guardasse os mandamentos de Deus, qual é a força que Satanás teria hoje? Né? Os nossos pecados iam existir, sim, mas assim como Paulo um dia nos disse que as coisas do mundo eram difíceis, que tudo que ele passou, ele não ia abandonar o Evangelho. Paulo estudou nas melhores escolas, né? Paulo era rico, mas ele largou um monte de tudo para pregar o Evangelho. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 24. Gostaria que os irmãos me ajudassem, quem pudesse ler, por favor. Parecia ser bons,
Essa é a situação do mundo hoje. Estamos vendo tudo o que acontece. Guerras, rumores de guerras e muito mais coisas. Hoje eu vi na televisão um pai que a mulher estava traindo ele, e ele, em vez de pegar as filhas e brigar, ele pegou e matou as duas filhas. Então quer dizer, aonde está o amor? A gente viu esses dias aí também, lá na Espanha, pessoas criticando o jogador Vinícius Júnior porque ele é negro. Qual é a diferença, irmãos? Não é a nossa cor que vai mostrar para a gente quem a gente é. As pessoas não procuram saber quem são as pessoas. O Vinícius Júnior, ele tem um trabalho muito bom no Brasil, ele faz escolas, ele ajuda crianças carentes. Só que a humanidade não quer saber dessas coisas. A Bíblia nos diz, vai acontecer tudo isso, e ainda não é o fim. A tarefa de terminar a obra não pertence aos pecadores, nem aos imorais, nem aos que fazem guerra, nem aos violentos, nem aos injustos. São eles que determinam a volta de Jesus? São eles que determinam a volta de Jesus? Não. Isso tudo vai acontecer. A palavra de Deus já mostra para a gente. Aí a gente olha a situação do mundo, quanta coisa errada, e aí falamos ou pensamos, Jesus tem que voltar. Isso é o fim. Jesus tem que voltar agora. Mas não são eles. Não são eles, nem os acontecimentos que vão definir a volta de Jesus. Aí eu pergunto, irmãos, são essas coisas que vão fazer Jesus voltar? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no capítulo 24 mesmo de Mateus, no versículo 14, por favor. Será pregado este Evangelho do Reino para todo mundo, por todo mundo, para testemunhar todas as nações, e então virá o fim. Quem vai decretar o fim, irmãos? Quem vai decretar o fim? Nós. Não é o que está acontecendo no mundo. Não é o racismo, não é a ignorância, não é a guerra, não é a doença, não é a pandemia, porque como cristãos nós estamos frágeis a essas coisas, mas quem salva nós é Deus. Só Deus pode determinar o que vai acontecer na nossa vida. Viu? Quem determina o fim está claro aqui na Bíblia. Não são os pecadores, não é o mundo que está indo de mal a pior. E guerras uma atrás da outra, ainda não é o fim. Quem determina o fim? Quem determina o fim são os pregadores do Evangelho. Quem determina o fim são aqueles que estão nas mãos de Deus. Se você se sente nas mãos de Deus, então somos nós os que vamos determinar o fim. Você não vai determinar o fim. Quem vai determinar o fim são aqueles que vêm na casa de Deus. São aqueles que adoram a Deus. É esses que vão determinar o fim. Então eu posso dizer que nós somos os responsáveis pelo fim. Ou não? Somos nós ou não? Não. Depende da pregação do Evangelho. Depende de Deus. Depende do que nós queremos para a nossa vida. Somos nós que adoramos a Deus. Somos nós que conhecemos a Bíblia. Então somos nós que determinamos o fim. Deus está esperando outra coisa do seu povo. Você pode dizer, mas eu não sei, Senhor, dar um estudo bíblico, mas eu não sei pregar o Evangelho, mas eu não sei cantar um hino, eu não sei tocar um instrumento. Senhor, eu não
consigo fazer coisas grandes, mas o que Deus pede para a gente não são coisas grandes. São coisas que estão ao nosso alcance. São coisas que Deus determinou desde o início. Somente pregar o Evangelho. Deus não pede muito. Se Deus pedisse muito de você e muito de mim, aí podíamos falar: ai, a carga está pesada, muitas coisas para fazer, não dá. Porque a gente é assim. Quando começa a se apertar as coisas, a primeira atitude que a gente tem é desistir. Né? A gente quer dar o nosso jeito. Não, Deus está mandando eu ir por aqui. Não, mas peraí, Deus, eu só botar um caminho aqui. E um caminho que não vai levar a gente a lugar nenhum. Mas Deus não nos pede muito, Ele nos pede pouco. E isso nós vemos nas suas parábolas, nas parábolas dos talentos. Alguém pode olhar para mim, Mateus 25, 18? Nessa parábola aqui, Deus entrega 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para uma outra pessoa. O que Deus colocou 5 na mão dele, ele fez mais 5. O outro que colocou 2, que Deus deu 2 para ele fez mais 2. E aquele que só recebeu 1, ele foi lá e enterrou. Cada um de nós tem talento. Às vezes a gente não sabe qual é. Às vezes a gente não coloca em prática. Mas Deus determinou para a gente. E Deus mostra, e Deus coloca. Mas às vezes a gente não quer entender. Às vezes a gente desiste das coisas que Deus determina para a gente. Podemos enterrar o talento que Deus nos deu. Aquele que tem um talento foi dado e ele enterrou. Esse lhe será tirado. Deus deu para ele o talento. E Deus falou para ele: filho, eu quero que você use esse talento. Eu quero que você multiplique. O nosso talento pode ser usado de várias formas. Através de um estudo bíblico. Mas eu vou voltar de novo. Ah, mas eu não sei dar um estudo bíblico. Mas você já tentou? Você já entregou um panfleto para uma pessoa? A gente vai receber, não, vai receber sim. Mas quem sabe das coisas é Deus. Deus prepara. Eu lembro que há pouco tempo atrás na igreja, eu não tinha dado nenhum estudo bíblico. E eu falei para Deus: Senhor, o que eu estou fazendo na igreja? O que eu estou fazendo aqui? Se não é para levar sua palavra, se não é para trazer uma outra pessoa aqui para servir ao Senhor. E graças a Deus, Deus me mostrou pessoas sinceras que quiseram aprender da palavra de Deus. O mundo está sedento da palavra de Deus. Em meio a tantas desgraças, tudo que está acontecendo. Deus nos diz que um dia vão ter 2 grupos. Um grupo, Deus vai virar e dizer assim, apontavos, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Espero que nenhum de nós esteja nesse grupo, porque esse grupo vai ser triste, porque isso tudo que Deus está pedindo para eles vão arrumar jeitos de não cumprir a palavra de Deus. Para outro grupo, ele diz assim: bem está, servo bom, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Sabe?
fazer o que quer. Deus aceita o pecador, mas Ele abomina o pecado. Por quê? Para outro grupo, o que Deus pede para a gente? O que Deus pede para a gente? É fácil ou difícil? Primeira coisa que Deus pede para a gente: ler a Bíblia. Às vezes nós estamos na igreja, mas não temos a prática de ler a Bíblia. A outra coisa que Deus nos pede é oração. E a terceira coisa depende das duas, que é o testemunho. Se nós não lermos a Bíblia, se nós não orarmos, como que vamos testemunhar das histórias da Bíblia? Como que eu vou falar para uma pessoa quem é Deus? Se eu não conheço Deus, eu sou barbeiro e eu converso com vários clientes de várias denominações. E o cliente falou para mim assim: vai ter 2 juízos, né? Jesus vai voltar, vai levar os salvos, aí vai ter um juízo para aqueles cristãos que não entenderam o que Deus queria, e aí depois Deus vai ter a terceira ressurreição. Esquece isso. Quem falou isso para você? Está na Bíblia? Não posso falar. Na hora que você quiser, eu estudo a Bíblia com você, mas isso aí não existe na Bíblia. Se você não fizer parte da primeira ressurreição, irmão, você está no inferno. É simples assim. Porque Deus, ele nos mostra a verdade. Deus não gosta de mentira. Ele não mostra mentira para ninguém. Ele não adora o pecado, ele adora o pecador. Porque quando eu leio a Bíblia e oro, o testemunho é natural. Como que eu vou falar para Deus, como que eu vou falar para uma pessoa se eu não conheço Deus? Como que eu vou mostrar a Deus? Como que eu vou dar um estudo? Nós temos uma lição muito importante, que é a nossa lição da escola sabatina. Aquela lição, 5 anos que você estuda ela equivale a uma faculdade de teologia. Mas às vezes nós não estudamos, às vezes nós deixamos ela lá. Não adianta. A lição lá sozinha, ela não pode fazer nada. Assim como a Bíblia também, a Bíblia é fechada ou aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91. A Bíblia não pode fazer nada sozinha, irmãos. Eu gostaria que os irmãos abrissem aqui a Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 6, de 10 a 20, por favor. Quanto mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o céu e a carne, e sim contra os principados
seremos unidos. Essa é a proteção de Deus para nós. Agora, Deus nos pede a nossa parte. Ler a Bíblia, orar, levar a palavra. Eu lembro que às vezes eu estava trabalhando no meu salão e Deus falava assim, fala aqui para ele. E às vezes a gente estava numa conversa que eu vi que não teria como eu entrar no assunto. E Deus estava falando para mim, fala de mim para ele. E eu não falava. Aí entrava um cliente, às vezes o cliente, você vê que era um cliente que às vezes gostava de tomar uma pinga. E aquele cara começava a tocar no assunto da palavra de Deus. E aí a conversa virava a palavra de Deus. E aquele cidadão que estava sentado, ele estava sedento pela palavra. E Deus falava para mim, falava para ele. Então Deus, a gente pode querer fazer as coisas do nosso jeito. Mas Deus vai mostrar para a gente como que funciona. Né? A minha esposa, ela faz parte da ASA, da igreja, a gente é diretora. A gente vê que o trabalho da ASA é um trabalho pessoal. Né? É um trabalho que Deus toma de conta. Você chegar na casa de uma pessoa que às vezes ela não tem o que comer, e você chega com uma cesta básica e você vê uma pessoa chorar, enquanto a gente tem tudo na nossa casa. E a gente não aparece. Às vezes a gente tem a comida ali e fala assim, mas eu não quero essa comida, eu queria outra comida. Muitas pessoas não têm nem a cara para comer. Eu lembro que uma vez nós fomos entregar a marmita, chegamos lá na Beira Santos. Eu vi umas pessoas e eu fui estacionar meu carro, eu subi na calçada tinha um cano. E aquele cano furou pegando meu carro. Um cano de ferro. E aí eu falei, seja o que Deus quiser. Eu falei para as pais das meninas, nós estávamos em 4 pessoas, né? E aí eu falei para elas, agora vocês veem aí, aproveita que a gente está parado, vocês andam aí e veem quem está precisando de uma marmita. E aí tinha umas pessoas, nós servimos aquelas pessoas. E aí uma das meninas que estava com a gente entrou numa rua, e quando ela começou a andar, ela veio um carrinho, daquelas pessoas que carregam papelão, e tinha um senhor ajoelhado embaixo daquele carrinho, chorando e orando. E ela parou na frente dele, e quando ele abriu os olhos, ele ligou a lágrima e falou assim, ela falou assim, o senhor aceitou uma marmita? E ele começou a dar risada, porque ele estava orando por aquela marmita. Então você vê, a provisão de Deus, ela vai além de um perigo, ela vai além de uma vontade da gente. Porque Deus, quando Ele quer atender, quando Ele quer mostrar, que Deus não precisa mostrar para mim. Deus atendeu a oração daquele homem. A gente não sabe o que a gente é para Deus. A gente sabe o que Deus é para a gente. A gente só vai saber o que a gente é para Deus quando a gente precisar de Deus. Enquanto a gente achar que nós somos autossuficientes, nós não vamos para lugar nenhum. Então, meus filhos, essa é a minha mensagem de hoje. Espero que Deus abençoe todos vocês.